Capítulo 6 do Condomínio Geral, Seção 1 do Condomínio Voluntário, Subseção 1 dos Direitos e Deveres dos Condôminos, artigo 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem um consenso dos outros. Artigo 1315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeito. Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos. Artigo 1316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal. Parágrafo 1º. Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renuncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem. Parágrafo 2º. Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida. Artigo 1317. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte que cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão da coisa comum. Artigo 1318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela obrigam o contratante, mas terá este ação regressiva contra os demais. Artigo 1319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Artigo 1320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Parágrafo 1º. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. Parágrafo 2º. Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. Parágrafo 3º. A requerimento de qualquer interessado, e se graves razões o acolherem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. Artigo 1321. Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras partilha de herança dos artigos 2013 e 2021. Artigo 1322. Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendido e repartido o apurado, preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho e, entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas e, não as havendo, ou de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á a licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu o maior lance, proceder-se-á a licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lance, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho. Subseção 2 da administração do condomínio. Artigo 1323. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio, resolvendo alugá-la, preferindo-se-a, em condições iguais, o condômino ao que não o é. Artigo 1324. O condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. Artigo 1325. A maioria será calculada pelo valor dos quinhões. Parágrafo 1º. As deliberações serão obrigatórias, sendo tomadas por maioria absoluta. Parágrafo 2º. Não sendo possível alcançar maioria absoluta, decidirá o juiz a requerimento de qualquer condômino, ouvidos os outros. Parágrafo 3º. Havendo dúvida quanto ao valor do quinhão, será este avaliado judicialmente. Artigo 1326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados
na proporção dos quinhões. Seção 2 do condomínio necessário, artigo 1327. O condomínio, por meação de paredes, cercas, muros e valas, regula-se pelo disposto neste Código, artigos 1297, 1298, 1304 a 1307. Artigo 1328. O proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente adquirir meação na parede, muro, valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado, conforme artigo 1297. Artigo 1329. Não convindo os dois no preço da obra, será este arbitrado por peritos a expensas de ambos os confinantes. Artigo 1330. Qualquer que seja o valor da meação, enquanto aquele que pretender a divisão não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer na parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Capítulo 7 do Condomínio Edilício, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 1331. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas ou abrigos para veículos, com a respectiva frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários. Parágrafo 2º. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Parágrafo 3º. A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Parágrafo 4º. Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. Parágrafo 5º. O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Artigo 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, deve constar, inciso 1, a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas umas das outras e das partes comuns, inciso 2, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns, inciso 3, o fim que as unidades se destinam. Artigo 1333. A convenção que constituiu o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção de condomínio deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Artigo 1334. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por estipular, a convenção também determinará: inciso 1. A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Inciso 2. Sua forma de administração. Inciso 3. A competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. Inciso 4. As sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Inciso 5. O regimento interno. Parágrafo 1º. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. Parágrafo 2º. São equiparados aos proprietários para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário,
os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. Artigo 1335. São direitos do condômino. Inciso 1. Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Inciso 2. Usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Inciso 3. Votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Artigo 1336. São deveres do condômino. Inciso 1. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Inciso 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Inciso 3. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Inciso 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4 pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Artigo 1337. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais até ulterior deliberação da Assembleia. Artigo 1338. Resolvendo o condômino alugar a área no abrigo para veículos, preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos e, entre todos, os possuidores. Artigo 1339. Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva, são também inseparáveis das frações ideais correspondentes às unidades imobiliárias com as suas partes acessórias. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, é proibido alienar ou gravar os bens em separado. Parágrafo 2º. É permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro, se essa faculdade constar do ato constitutivo do condomínio e se a ela não se opuser a respectiva Assembleia Geral. Artigo 1340. As despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino ou de alguns deles incumbem a quem delas se servem. Artigo 1341. A realização de obras no condomínio depende, inciso 1, de voluptuárias de voto de 2/3 dos condôminos. Inciso 2, se úteis, de voto da maioria dos condôminos. Parágrafo 1º. As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas independentemente de autorização pelo síndico ou em caso de omissão ou impedimento deste por qualquer condômino. Parágrafo 2º. Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem despesas excessivas determinada a sua realização, o síndico ou condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia, que deverá ser convocada imediatamente.
Parágrafo 3º. Não sendo urgentes as obras ou reparos necessários que importarem despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da Assembleia, especialmente convocada pelo síndico ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer dos condôminos. Parágrafo 4º. O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Seção 2 da Administração do Condomínio, artigo 1347. A Assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino, para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Artigo 1348. Compete ao síndico, inciso 1, convocar a Assembleia dos Condôminos. Inciso 2. Representar ativa e passivamente o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Inciso 3. Dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Inciso 4. Fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações das assembleias. Inciso 5. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Inciso 6. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Inciso 7. Cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Inciso 8. Prestar contas à Assembleia anualmente quando exigidas. Inciso 9. Realizar o seguro da edificação. Parágrafo 1º. Poderá a Assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação. Parágrafo 2º. O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Artigo 1349. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou administrar convenientemente o condomínio. Artigo 1350. Convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos na forma prevista na Convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas e, eventualmente, eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Parágrafo 1º. Se o síndico não convocar a Assembleia, 1/4 dos seus condôminos poderá fazê-lo. Inciso 2º. Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Artigo 1351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção. A mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. Artigo 1352. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais. Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção de Constituição do Condomínio. Artigo 1353. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quórum especial. Artigo 1354. A Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Artigo 1355. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Artigo 1356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Seção 3 da extinção do condomínio.
Artigo 1357. Se a edificação for total ou consideravelmente destruída ou ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou venda por votos que representem metade mais uma das frações ideais. Parágrafo 1º. Deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condôminos mediante avaliação judicial. Parágrafo 2º. Realizada a venda, em que se preferirá em condições iguais de oferta o condômino ao estranho, será repartido ou apurado entre os condôminos proporcionalmente ao valor das unidades imobiliárias. Artigo 1358. Se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na proporção a que se refere o parágrafo 2º do artigo antecedente. Seção 4 do condomínio de lotes. Artigo 1358-A. Pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre o condomínio edilício, neste capítulo, respeitada a legislação urbanística. Parágrafo 3º. Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Capítulo 7A do condomínio em multipropriedade, seção 1, disposições gerais. Artigo 1358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste capítulo e, de forma supletiva e subsidiária, pelas demais disposições deste Código e pelas disposições das leis 4.591 de 1964, 8.078 de 1990. Artigo 1358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo à qual corresponde a faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Artigo 1358-D. O imóvel objeto da multipropriedade, inciso 1, é indivisível, não se sujeitando à ação de divisão ou de extinção de condomínio. Inciso 2, inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo. Artigo 1358-E. Cada fração de tempo é indivisível. Parágrafo 1º. O período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 dias, seguidos ou intercalados e poderá ser, inciso 1, fixo e determinado no mesmo período de cada ano. Inciso 2, flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de forma periódica, mediante procedimento objetivo que respeite, em relação a todos os multiproprietários, o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado, ou, inciso 3, misto, combinando os sistemas fixos e flutuante. Parágrafo 2º. Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, podendo haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com correspondente direito ao uso por períodos também maiores. Seção 2 da instituição da multipropriedade. Artigo 1358-F. Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no correspondente cartório de registro de imóveis, devendo constar naquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Artigo 1358-G. Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, a Convenção de Condomínio em Multipropriedade determinará, inciso 1, os poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos e mobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária da conservação e limpeza e de pagamento da contribuição condominial. Inciso 2.
o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. Inciso 3. As regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Inciso 4. A criação de fundo de reserva para a reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário. Inciso 5. O regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização da parte restante. Inciso 6. As multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres. Artigo 1358-H. O instrumento de instituição da multipropriedade ou a convenção de condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica. Parágrafo único. Em caso de instituição da multipropriedade para posterior vendas das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será obrigatório somente após a venda das frações. Seção 3. Dos direitos e das obrigações do multiproprietário. Artigo 1358, inciso 1. Voltando, artigo 1358-L. São direitos do multiproprietário, além daqueles previstos no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade, inciso 1. Usar e gozar, durante o período correspondente à sua fração de tempo do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. Inciso 2. Ceder a fração de tempo em locação ou comodato. Inciso 3. Alienar a fração de tempo por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la, devendo a alienação e a qualificação do sucessor ou a oneração ser informadas ao administrador. Inciso 4. Participar e votar pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que esteja quite com as obrigações condominiais em a. Assembleia Geral do Condomínio em multipropriedade e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo no imóvel. B. Assembleia Geral do Condomínio edilício, quando for o caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo em relação à cota de poder político atribuído à unidade autônoma na respectiva convenção de condomínio edilício. Artigo 1358-J. São obrigações do multiproprietário, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade, inciso 1, pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo total ou parcial do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário. Inciso 2. Responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário por si, por qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos ou por pessoas por ele autorizadas. Inciso 3. Comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios no imóvel dos quais tiver ciência durante a utilização. Inciso 4. Não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel. Inciso 5. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção. Inciso 6. Usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliários, conforme seu destino e natureza. Inciso 7. Usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo. Inciso 8. Desocupar o imóvel impreterivelmente até o dia e horas fixados no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, sob pena de multa diária conforme convencionado no instrumento pertinente. Inciso 9. Permitir a realização de obras ou reparos urgentes. Parágrafo 1º. Conforme previsão que deverá constar da respectiva convenção de condomínio em multipropriedade,
o multiproprietário estará sujeito a, inciso 1, multa no caso de descumprimento de qualquer de seus deveres, inciso 2, multa progressiva e perda temporária do direito de utilização do imóvel no período correspondente à sua fração de tempo, no caso de descumprimento reiterado de deveres. Parágrafo 2º. A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliários, será, inciso 1, de todos os multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural do imóvel, inciso 2, exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quando decorrentes de uso anormal do imóvel. Artigo 1358-K. Para os efeitos do disposto nesta seção, são equiparados ao multiproprietário os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos a cada fração de tempo. Seção 4 da transferência de multipropriedade. Artigo 1358-L. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na mesma forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Parágrafo 1º. Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do condomínio em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio em multipropriedade. Parágrafo 2º. O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações de que trata o parágrafo 5º do artigo 1358-J deste Código, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referentes à fração de tempo no momento de sua aquisição. Seção 5 da Administração da Multipropriedade, artigo 1358-M. A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade ou na falta da edificação. Voltando, artigo 1358-M. A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade ou na falta de indicação de pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. Parágrafo 1º. O administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade, as seguintes atribuições. Inciso 1. Coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários durante o período correspondente às suas respectivas frações de tempo. Inciso 2. Determinação, no caso dos sistemas flutuantes ou misto, dos períodos concretos de uso e gozo exclusivo de cada multiproprietário em cada ano. Inciso 3. Manutenção, conservação e limpeza do imóvel. Inciso 4. Troca ou substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário, inclusive a. Determinar a necessidade da troca ou substituição. B. Providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição. C. Submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condôminos em assembleia. Inciso 5. Elaboração do orçamento anual com previsão das receitas e despesas. Inciso 6. Cobrança das cotas de custeio de responsabilidade dos multiproprietários. Inciso 7. Pagamento por conta do condomínio edilício voluntário com os fundos comuns arrecadados de todas as despesas comuns. Parágrafo 2º. A convenção de condomínio em multipropriedade poderá regrar de forma diversa a atribuição previstas no inciso 4 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 1358-N. O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em seu mobiliário de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade. Parágrafo 1º. A fração de tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser atribuída, inciso 1,
ao instituidor da multipropriedade ou, inciso 2, aos multiproprietários proporcionalmente às respectivas frações. Parágrafo 2º. Em caso de emergência, os reparos de que trata o caput deste artigo poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários. Seção 6. Disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínios edilícios. Artigo 1358-O. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas mediante, inciso 1, previsão do instrumento de instituição ou, inciso 2, deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 1 do caput deste artigo, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime da multipropriedade serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos indicados nas alíneas A, B e C e no parágrafo 1º do artigo 31 da Lei 4.591 de 1964. Artigo 1358-P. Na hipótese do artigo 1358-O, a Convenção de Condomínio Edilício deve prever, além das matérias elencadas nos artigos 1332, 1334 e, se for o caso, 1358-G deste Código, inciso 1, a identificação das unidades sujeitas ao regime da multipropriedade, no caso de empreendimentos mistos, inciso 2, a indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime da multipropriedade, inciso 3, a forma de rateio entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma das contribuições condominiais relativas à unidade que, salvo se disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário. Inciso 4. A especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns. Inciso 5. Os órgãos de administração da multipropriedade. Inciso 6. A indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 11.771 de 2008, seja do período de fruição da fração do tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação. Inciso 7. A competência para a imposição de sanções e o respectivo procedimento, especialmente nos casos de mora no cumprimento das obrigações de custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel até o dia e hora previstos. Inciso 7. O quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração do tempo, na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário. Inciso 9. O quórum exigido para a deliberação de alienação pelo condomínio edilício da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário. Artigo 1358 que, na hipótese do artigo 1358-O deste Código, o regimento interno do condomínio edilício deve prever, inciso 1, os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício. Inciso 2. Os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Inciso 3. As condições e regras para o uso das áreas comuns. Inciso 4. Os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis e das instalações e equipamentos imobiliários destinados ao regime da multipropriedade. Inciso 5. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. Inciso 6. As regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas não sujeitas ao regime da multipropriedade quando se tratar de empreendimentos mistos. Inciso 7. A forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para a reposição e manutenção dos equipamentos, instalações imobiliárias, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. Inciso 8.
a possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico. Inciso 9. Os mecanismos de participação e representação dos titulares. Inciso 10. O funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário quando não exercer diretamente sua faculdade de uso. Inciso 11. A descrição dos serviços adicionais, se existentes, e as regras para seu uso e custeio. Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura pública ou por instrumento particular. Artigo 1358-R. O condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas terá necessariamente um administrador profissional. Parágrafo 1º. O prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado. Parágrafo 2º. O administrador do condomínio referido no caput deste artigo será também um administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas. Parágrafo 3º. O administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários exclusivamente para a realização dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo a manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de suas instalações e equipamentos imobiliários. Parágrafo 4º. O administrador poderá modificar o regimento interno quando aos respectivos estritamente operacionais da gestão da multipropriedade do condomínio edilício. Parágrafo 5º. O administrador pode ser ou não um prestador de serviços de hospedagem. Artigo 1358-S. Na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente. Parágrafo único. Na hipótese do imóvel objeto da multipropriedade ser parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo, no qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas das locações, independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, poderá a convenção de condomínio edilício regrar em caso de inadimplência. Inciso 1. O inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até integral quitação da dívida. Inciso 2. A fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora. Inciso 3. A administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja um condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até sua integral quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. Artigo 1358-T. O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor de condomínio edilício. Parágrafo único. A renúncia de que trata o caput deste artigo só é admitida se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e se houver com o foro ou a taxa de ocupação. Artigo 1358-U. As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos e os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta dos condôminos. Querido estudante, este conteúdo é de fundamental importância para os seus estudos. Adquira na íntegra em www.direitoemaudio.adv.br. E não se esqueça, esta é uma obra pessoal e não há autorização de copiar, compartilhar ou publicar para outros sem a devida autorização do autor. Os valores de aquisição são baixíssimos,
viabilizando que cada um adquira o seu. Ajude o idealizador desta importante ferramenta. Que Deus possa potencializar este conhecimento em você e fazer de você um grande vencedor.